No auge de sua glória, os maias construíram uma das civilizações mais sofisticadas da Mesoamérica, com templos imponentes e avanços científicos surpreendentes. Mas por volta do século IX, essa cultura magnífica começou a desmoronar. O que causou o colapso dos maias? E como esse evento moldou o destino das civilizações futuras? Junte-se a nós para desvendar os segredos ocultos nas ruínas da grande civilização maia. Explorando o passado, entendendo o presente. Bem-vindo às curiosidades da história. A civilização maia, uma das mais avançadas e enigmáticas da Mesoamérica, floresceu entre 250 e 900 d.C., estendendo seu domínio pela península de Yucatán, partes da Guatemala, Belize e territórios do que hoje são Honduras e El Salvador. Ao longo de séculos, eles ergueram cidades magníficas, organizadas como cidades-estado independentes, cada uma governada por uma elite de reis e nobres. As construções maias não eram apenas monumentos de pedra, elas refletiam um conhecimento avançado de arquitetura e astronomia. Cada templo, pirâmide e observatório era estrategicamente posicionado para acompanhar os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. Os maias entendiam os ciclos celestes com uma precisão espantosa, muito além de seu tempo. Para eles, esses alinhamentos celestes tinham um significado profundo, pois acreditavam que os astros influenciavam os eventos terrenos e os desejos dos deuses. A escrita maia, um sistema de glifos altamente desenvolvido, foi o único sistema completo de escrita na América pré-colombiana. Nela, os maias registraram suas histórias, conquistas de seus reis e até suas previsões sobre o futuro. Graças a esses registros, sabemos hoje sobre suas guerras, rituais e até os desastres naturais que enfrentaram. Os maias mantinham um controle rigoroso de seu tempo e da passagem dos ciclos, marcando cada evento significativo com precisão. A vida dos maias era profundamente moldada pela religião. Para eles, os deuses controlavam tudo, desde o clima, as colheitas, até a saúde e a guerra. Em seus templos, realizavam rituais e sacrifícios para agradar a esses deuses e garantir a harmonia entre o mundo espiritual e o físico. Cada aspecto da sociedade estava alinhado com a cosmologia maia, e suas pirâmides monumentais eram tanto templos quanto montanhas sagradas, ligando o céu e a terra. Mas não era apenas a religião que sustentava essa civilização. A base de sua economia estava na agricultura, particularmente no cultivo de milho, feijão e abóbora. Através do sistema de milpas, uma técnica agrícola sofisticada, os maias conseguiam nutrir suas cidades e manter uma população crescente. Esta base agrícola não só garantiu alimento, mas também possibilitou o desenvolvimento de uma elite governante que promovia as artes, a ciência e a arquitetura. A vida cotidiana nos centros urbanos era vibrante. Artesãos esculpiam em jade, nobres vestiam-se com adornos de penas e joias, e guerreiros treinavam para proteger suas cidades e expandir seus territórios. Cada cidade-estado era uma miniatura de um império, com suas próprias alianças, rivalidades e tradições. Com toda essa prosperidade, a civilização maia parecia destinada a durar para sempre. Mas à medida que crescia, ela se tornava cada vez mais complexa e dependente de seus recursos. A combinação de fatores internos, como a demanda crescente por alimentos e as rivalidades entre as cidades-estado, plantou as primeiras sementes de um futuro desafio. A mesma grandeza que havia elevado os maias também traria consequências. A prosperidade dos maias, com suas imponentes cidades e crescente população, veio com um custo elevado para o meio ambiente. À medida que suas cidades se expandiam e sua população crescia, a demanda por terras agrícolas também aumentava. Para alimentar suas comunidades, os maias desmataram grandes áreas de floresta, utilizando técnicas de corte e queima para abrir espaço para o cultivo. Mas esse método esgotou rapidamente os nutrientes do solo, levando à erosão e ao declínio da produtividade agrícola. A prática de cultivo extensivo, sem tempo suficiente para a regeneração do solo, resultou em uma terra menos fértil e cada vez menos capaz de sustentar a agricultura. Este esgotamento dos recursos levou a um efeito dominó.
A produção de alimentos não conseguia acompanhar a demanda, gerando escassez e insegurança alimentar em várias regiões. Com a diminuição dos recursos, as cidades-estado maias, que antes cooperavam em alianças frágeis, começaram a competir de forma mais intensa. Disputas por terras férteis e acesso a recursos escassos se tornaram frequentes, criando um ambiente de rivalidade e desconfiança. A unidade entre as cidades foi substituída por conflitos intensos e prolongados. A rivalidade política se intensificou a ponto de as cidades-estado maias entrarem em guerra umas contra as outras. Esses conflitos drenaram recursos e enfraqueceram a coesão social. As batalhas não eram apenas pela conquista de território, mas também pela honra e pela superioridade, com cada cidade tentando se estabelecer como a mais poderosa. Esses conflitos internos e o declínio na produção de alimentos criaram uma crise que atingiu o coração da sociedade maia. Cidades que antes eram centros de poder começaram a perder sua influência. Muitas foram abandonadas, com suas estruturas imponentes sendo gradualmente engolidas pela vegetação. O que antes era um símbolo de força se transformou em um lembrete da fragilidade humana diante de seus próprios excessos. A mesma ambição que impulsionou os maias a construir uma das civilizações mais impressionantes da antiguidade, também os levou a explorar intensamente os recursos naturais e a se dividir em conflitos. A sobrecarga ecológica e os confrontos constantes entre as cidades-estado foram os primeiros sinais de um declínio inevitável, afetando profundamente a estrutura social e econômica da civilização. Por volta do século IX, a Mesoamérica passou a enfrentar uma mudança drástica no clima. Secas prolongadas afetaram a região, deixando rios e lagos em níveis críticos, enquanto terras outrora férteis se transformavam em áreas áridas e inférteis. Esse período de instabilidade climática trouxe consequências devastadoras para os maias, cujas vidas e sustento dependiam fortemente de um abastecimento regular de água. A água, vital para o cultivo e consumo, se tornou escassa. Campos que antes eram prósperos se converteram em terras secas e inóspitas, e os reservatórios naturais, como cenotes e lagos, não conseguiam mais sustentar as necessidades das cidades. Sem meios para manter a produção de alimentos e a vida diária, a população começou a sentir os impactos severos dessa seca prolongada. Sem água suficiente para irrigação e sobrevivência, muitas cidades foram abandonadas. A falta de recursos hídricos forçou comunidades inteiras a buscar novas regiões com melhores condições, iniciando uma migração em massa que enfraqueceu as cidades-estado. Essas migrações não só desestabilizaram as cidades, como também enfraqueceram as estruturas políticas e sociais da civilização maia. As pessoas deixavam suas casas, suas terras e até suas tradições, partindo para áreas onde a natureza ainda oferecia alguma esperança de vida. Esse movimento criou uma sensação de incerteza, fragmentando ainda mais a coesão entre as cidades. As secas prolongadas e a crise ambiental que atingiu a Mesoamérica afetaram não apenas os recursos naturais, mas também as decisões políticas e sociais dos líderes maias. Eles se viam diante de um dilema sem precedentes: lutar para manter suas terras ou partir em busca de locais onde a água e a comida ainda pudessem ser encontrados. Essas condições externas apenas amplificaram os desafios que a civilização já enfrentava internamente. A mudança climática acelerou o declínio maia, empurrando uma civilização já fragilizada para o limite. Aquilo que a natureza deu aos maias agora parecia estar lhes tirando. A seca transformou a abundância em desespero e o crescimento em decadência, criando as condições perfeitas para o colapso. À medida que a crise se intensificava, os maias enfrentavam uma dura realidade. Com a escassez de alimentos e a pressão implacável das secas, as cidades começaram a ser abandonadas. Regiões que outrora prosperavam, como Tikal, Copan e Palenque, viram sua população reduzir drasticamente, enquanto moradores deixavam suas casas e suas terras em busca de sobrevivência. Essas cidades, antes centros vibrantes de poder, religião e conhecimento, foram tomadas pela natureza. A vegetação, que já foi controlada e moldada pela mão humana, agora crescia livremente, recuperando o espaço que lhe havia sido tirado.
O silêncio substituiu o movimento das multidões, e a vida social e religiosa que ali prosperara se desfez. A partida dos habitantes não significava apenas a perda de uma cidade, mas também de um legado cultural. Os conhecimentos matemáticos, astronômicos e arquitetônicos, acumulados ao longo de séculos, começaram a desaparecer. Sem pessoas para transmitir esses saberes, muitos dos segredos dos maias se perderam para sempre entre as ruínas e as florestas. Escolas, templos e bibliotecas foram deixados para trás, seus segredos enterrados no silêncio das pedras. O impacto dessa perda se estendeu além do povo maia. Gerações futuras na Mesoamérica perderam o acesso a descobertas e práticas avançadas que os maias haviam desenvolvido, deixando um vazio de conhecimento e uma civilização mutilada. As cidades maias que um dia dominaram a paisagem foram engolidas pela floresta tropical. O que restou da civilização foi gradualmente coberto pela vegetação, apagando seus traços da história. Para a natureza, era apenas um retorno ao seu estado original, mas para os maias significava o colapso de uma cultura inteira. Com o abandono das cidades, o destino da civilização maia estava selado. As estruturas que resistiram ao tempo permaneceriam como testemunhas silenciosas de um passado glorioso, agora perdido. No entanto, a floresta preservou seus segredos, aguardando para revelar ao mundo moderno as histórias da civilização que ali floresceu. O colapso dos maias criou um vácuo de poder em toda a Mesoamérica, abrindo espaço para o surgimento de novas culturas. Com o desaparecimento de cidades antes influentes, como Tikal e Copan, civilizações emergentes puderam se expandir e estabelecer novos centros de poder. Mas o legado dos maias não desapareceu completamente. Elementos culturais, como o conhecimento astronômico, técnicas de escrita e práticas religiosas, foram preservados e incorporados por povos como os toltecas e, mais tarde, os astecas. Estes grupos adaptaram o conhecimento dos maias para seus próprios propósitos, usando-o como base para seu crescimento e domínio. As futuras civilizações também aprenderam lições importantes com o colapso dos maias. O esgotamento dos recursos e a fragilidade das cidades-estado influenciaram profundamente o modo de vida das sociedades que vieram depois. Técnicas agrícolas foram aprimoradas e práticas culturais foram adaptadas para evitar os mesmos erros. O impacto dos maias ressoou em toda a Mesoamérica, influenciando a organização política, as práticas agrícolas e até as tradições espirituais das civilizações que se sucederam. Seu legado vive não apenas nas ruínas, mas na estrutura cultural que moldou o desenvolvimento da região. O declínio dos maias continua sendo um dos maiores mistérios da antiguidade. Embora causas como mudanças climáticas e conflitos internos expliquem parte de sua queda, a complexidade de sua história nos mostra que mesmo as civilizações mais avançadas estão sujeitas aos caprichos da natureza e de suas próprias escolhas. As ruínas dos maias são mais do que restos de uma civilização. São testemunhos de sua grandeza e de seu legado. Elas lembram que todas as sociedades enfrentam desafios e que cada escolha deixa uma marca no futuro. Hoje, os templos e os glifos maias falam de uma era passada e de lições que perduram. O colapso da civilização maia não foi apenas um fim, mas o prelúdio de uma nova era na Mesoamérica. Enquanto a floresta retomou os templos, a história dos maias continua a reverberar, inspirando e ensinando gerações sobre a importância do equilíbrio entre cultura e natureza. A civilização maia permanece não apenas em suas ruínas, mas na sabedoria que deixou para o futuro. Explorando o passado e entendendo o presente, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a crescer cada vez mais compartilhando o vídeo. Se gostou, curta e ative o sininho. Obrigado.